Durante participação em live promovida pela União dos Advogados do Brasil, a UNAB, o senador Eduardo Girão falou sobre a importância da eleição do próximo presidente do Senado que sucederá Davi Alcolumbre. O senador Girão reforçou o que o senador Lazier Martins havia dito sobre o autoritarismo de Davi Alcolumbre, que tomava decisões de forma monocrática e não ouvia o colegiado. O senador apontou que o comportamento do presidente do Senado é parte de um jogo político em que senadores protegem membros do Supremo Tribunal Federal e também são protegidos por eles. Girão afirmou: o Supremo virou uma casa política no Brasil. O senador apontou que, sem limites, os ministros do Supremo Tribunal Federal passaram a intervir nas atribuições dos outros poderes, interferindo em decisões que pertencem ao Executivo ou ao Legislativo. O senador apontou que, se o Senado cumprir seu papel de controle, a situação pode mudar. Girão disse: acho que se tiver um impeachment, um só, vai servir de forma muito pedagógica. Vai ser muito importante para frear o Supremo Tribunal Federal, que está sem limites. Ele acrescentou: eles não têm limite, eles fazem o que eles querem no Brasil. Assista. Olha, eu queria aproveitar essa fala do Lazier, que sempre tem se demonstrado, né? Eu já acompanhava o trabalho do Lazier antes de chegar ao Senado, porque ele está já há 6 anos no Senado, né? E ele sempre foi muito ponderado, sempre muito respeitoso em tudo que faz. E eu estava ao lado dele nessa questão de ordem que ele fez em outubro. Acho que foi a primeira sessão presencial quando a gente foi votar autoridades, inclusive esse novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que para mim, respeitando a pessoa, né, sempre eu respeito as pessoas, mas foi um grande equívoco essa nomeação, né? Ao meu ver, conduzida pelo Centrão, uma negociação que não poderia ter sido feita. Eu que votei no presidente Jair Messias Bolsonaro desde o primeiro turno, mas fiquei profundamente decepcionado com essa indicação, porque eu esperava que ali não tinha que ter absolutamente nenhum tipo de negociação, porque a gente estava esperando há muitos anos um Supremo que tivesse um ministro para fazer uma diferença em causas a favor da Lava Jato, contra a impunidade, a favor da vida, né, com princípios e valores fortes que o povo brasileiro tem, contra a droga, enfim. E nós tivemos essa chance, e como a Cláudia falou há pouco tempo, por ser jovem, o ministro que entrou, o Nunes, ele vai ter aí 27 anos, que nós vamos ter que ter aí para os nossos filhos e para os nossos netos, algo que, repito, é imperdoável o que aconteceu nesse ano que eu pude testemunhar. Eu dei um voto publicamente contra. Publicamente eu votei na sessão, tanto na CCJ quanto no plenário, contra essa indicação. Porque a gente não pode perder a oportunidade de mudar o STF. E a gente teve essa oportunidade. Mas o que fazer agora? Para não chorar o leite derramado. O que fazer agora? É o que vocês estão fazendo aqui. Eu quero agradecer a oportunidade dessa live, porque isso é fundamental, a população saber o que está acontecendo e reivindicar dos seus representantes, participar da vida política do Brasil, né? O que o presidente Davi Alcolumbre fez nesses 2 anos de mandato foi um absurdo. Ele faz o que quer lá dentro, faz o que quer. A gente grita, a gente denuncia. Ele estava muito próximo, acredito, do impeachment ali, de uma prevaricação, entrar em alguma coisa com relação a isso. Eu até cheguei a conversar com alguns colegas sobre isso, porque já não estava mais dando e a gente estava vendo que a coisa estava muito acordada, construída para a possibilidade de reeleição dele. Mas por uma intervenção que eu considero divina, se quebrou aí esse pacto entre eles e o presidente Davi Alcolumbre não vai ser mais o presidente do Senado dia 1º de fevereiro. Nós temos agora que nos unirmos, que estarmos juntos com as pessoas de bem, eu repito, desse país, que a maioria
A maioria esmagadora da população são pessoas cumpridoras dos seus deveres, pessoas de boa índole, trabalhadoras, íntegras. E a gente não pode deixar que se continue isso, né? Então, o que está acontecendo hoje é muito simples. Sabe aquele símbolo do infinito? Aquele símbolozinho do infinito? É o seguinte, um poder protegendo o outro. O Supremo Tribunal Federal protege alguns senadores e alguns senadores protegem o Supremo Tribunal Federal. Por que isso? Né? Porque alguns senadores têm problemas de correligionários e até deles mesmos lá no Supremo, por causa do famigerado foro privilegiado. Está lá na mesa da Câmara, por incrível que pareça, a gente tem que dar os parabéns para o Lazier, porque estava na legislatura, o fim do foro privilegiado foi aprovado no Senado. Olha que coisa boa, olha que vitória. Né? Unanimidade. Unanimidade, pressão popular, o nome é isso, pressão popular. E aí, foi para onde? Foi para a gaveta do presidente da Câmara, que também vai sair agora. Olha que eleição importante, essa que nós vamos ter no dia 1º de fevereiro. Então, só para concluir, nós precisamos entender o jogo que é feito. O jogo é esse. Por causa do foro privilegiado, os senadores têm receio de contrariar os ministros do Supremo. Aí fica esse joguinho, porque o Supremo virou uma casa política no Brasil. É casa política o que tem acontecido dentro do Supremo Tribunal Federal. Tem mais coisa para vir por aí. Tem processos aí para anular as decisões do ministro Sérgio Moro. Tem coisas graves que vêm por aí que a gente precisa, enquanto é tempo, se unir, né? E tá junto, tá cobrando, tá se manifestando. Esse país nosso, ele é fantástico. Eu já sabia, antes de entrar na política, antes de conhecer um pouco as entranhas, que era um país riquíssimo. Mas é muito mais do que isso. O Brasil, ele não era para estar passando esses perrengues que a gente está passando, com 13, quase 14 milhões de desempregados, né? Com o país com problemas na economia. A gente não era para estar passando. Isso é tudo fruto de gestões muito ruins, da impunidade, da corrupção, né? Você vê o próprio governo atual ainda patinando muito em muitos aspectos, mas tem escândalos de corrupção. Eu acho que é isso que está dando essa sobrevida ao país com relação ao pagamento do auxílio emergencial que foi feito até dezembro, que não faltou dinheiro para a saúde. O fato é esse. O governo federal cumpriu tudo que foi pedido dos governadores, né? Então, o dinheiro não faltou. Agora, escândalo dos governos, nós tivemos muito. Ainda já teve gente presa, gente que está com o processo ainda correndo, mas eu acredito que vai vir muito mais coisa aí com esse escândalo do coronavírus. Tem muito dinheiro desviado. Agora, de uma vez por todas, para encerrar mesmo essa minha participação aqui, eu queria dizer que esse poder que protege o outro, Supremo, que protege o Senado, Senado que protege o Supremo, né, porque eles se retroalimentam ali, e a grande blindagem é o foro privilegiado. Eu acho que no dia que a gente acabar com isso, e no dia que a gente fizer o nosso trabalho como senadores, se deixarem a gente fazer, e a chance que a gente tem de botar um presidente sério, um presidente que vai ter coragem de fazer a demanda da sociedade, de fazer acontecer, eu acho que se tiver um impeachment, Cláudio, um impeachment, doutor Maurício, Paulo, um só, vai servir como um grande, de uma forma muito pedagógica, vai ser muito importante para frear um pouco o Supremo Tribunal Federal, que está sem limites. Ele manda e desmanda no país, no próprio executivo, no legislativo, fazendo legislações aí sobre a vida desde a concepção, por exemplo, sobre a liberação de drogas. Ou seja, eles não têm limite, eles fazem o que eles querem no Brasil e a gente não pode deixar que isso aconteça pelo bem dessa nação fantástica, que tem tudo para estar aí
top 5 no mundo. O Brasil tem tudo para estar em pouco tempo. Mas, infelizmente, essas travas, esse joguinho político, né, vem deixando esse país de joelhos para o crime, de joelhos por causa da corrupção, por causa da impunidade. Com muito respeito, eu venho aqui, após essa fala corajosa do senador Lazier Martins, manifestar meu apoio à sua questão de ordem e também relembrar um procedimento que foi celebrado por todo o país naquela eleição que o senhor foi eleito presidente do Senado no início de fevereiro de 2019, onde nós estávamos estreando aqui, muitos de nós, e o voto aberto foi um instrumento de transparência que foi decisivo, inclusive, na eleição do senhor. Então eu queria relembrar o discurso da posse de Vossa Excelência, uma frase que marcou muito e que a gente aguarda que seja efetivamente consolidado durante a sua gestão. Foi uma promessa, inclusive, do senhor. O senhor disse aqui: manifesto desde já que no que depender de minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, entre aspas, do conforto enganoso do voto secreto. Só com a transparência em todas as nossas práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará a sua estatura no conjunto de poderes. Não devemos temer a crítica das ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Essas críticas das ruas, no meu modo de entender, respeitando os colegas que pensam diferente, não estão sendo ouvidas nessa legislatura. Diversos pedidos de impeachment de ministros continuam sendo engavetados, diversas CPIs da Lava Toga, a prisão em segunda instância, são demandas legítimas da sociedade que essa casa não tem atendido. Então, eu espero ainda que nessa legislatura, que eu trabalhei inclusive para a sua eleição, como outros colegas aqui, que a gente tenha o cumprimento desse compromisso. Muito obrigado. Está encerrada a votação.